noite de hoje, querido, nós vamos compartilhar um tema que já é bem comum para você. O tema é simples, uma mensagem simples, de um texto simples, mas de um Deus grandioso, ok? Vamos caminhar juntos. Eu quero trabalhar com você sobre um tema chamado Alcançados pelo Olhar de Jesus. Qual é o tema que eu vou trabalhar? Isso aí. O texto é um texto muito conhecido seu, é um texto que está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no verso 21, na parte A. É um texto bem pequenininho para ficar bem simples. Ele vai aparecer aí na tela, o texto bíblico, coloca aí. Isso. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e já. Jesus olhou para ele e o amou. Esse texto é um texto que está num contexto maior, que é o contexto da história do jovem rico. Todos sabem que Jesus saiu de uma aldeia e estava se direcionando a uma outra aldeia circunvizinha. E esse jovem correu atrás de Jesus. E ao correr atrás de Jesus, ele faz algumas perguntas a Jesus. E o texto diz que Jesus olha fito para ele. Jesus olha para ele com um olhar fixo. E olha só, eu já sei que eu bebi a água de alguém, né? Não, ela está vindo com outra água, eu bebi a água de alguém. Não tem importância não, que essa água foi do meu pastor de manhã, tá bom? Pode rir, gente, não tem problema não. Eu vou beber de novo para poder, se tiver algum mistério aqui na água, já. Eu achei que ela estava meio morninha, né? Mas eu falei, deve ser algum mistério aí, né? Tudo bem. E aí, como nós estávamos compartilhando, esse jovem rico era um apreciador da lei, era um conhecedor da lei. Ele conhecia os mandamentos, assim como eu e você conhecemos. Conhecia o que a gente tem hoje como Bíblia, assim como eu e você conhecemos. Ele conhecia tudo. E ele, no afã de agradar a Jesus, ele corre atrás de Jesus e diz assim: bom mestre, como eu farei para herdar a vida eterna? E é exatamente sobre isso que eu quero conversar um pouco com você, que eu quero bater um papo com você. Exatamente na história do olhar de Jesus para esse homem depois dessa pergunta. Quando esse homem pergunta isso a Jesus, Jesus dá um olhar para ele, e esse olhar é um olhar assim que tem um sentido muito, muito positivo da parte de Jesus. E é exatamente isso que eu quero discutir com você, que eu quero bater um papo com você. Existem alguns momentos na nossa vida que precisamos olhar para alguém com um olhar de quem quer dizer a verdade. Concorda? Às vezes a gente precisa olhar para uma pessoa e dizer aquilo que a pessoa precisa ouvir. E nem sempre é o que ela quer ouvir, mas é o que ela precisa ouvir. E com as suas certas ressalvas, essa expressão olha para mim, que é o chamar de atenção desse jovem para Jesus, ele pode ser demandado de várias maneiras, ok? Jesus olha para esse jovem, quando esse jovem começa e abre esse diálogo, e esse olhar de Jesus para ele tem várias maneiras e vários significados, assim como eu olho para você e como você olha para mim. Dentre os significados que possam ter tidos na época e dentro dos significados que tem hoje o meu olhar para você, um deles pode ser um significado de nervosismo, tipo o seguinte: estou olhando para você como quem precisa falar algo importante para você. Então deixa eu te dizer uma coisa, fique atento, não se distraia, Deus tem algo importante para dizer para você. Amém ou não amém? Mas também pode ser um olhar, querido, como que um olhar meio que de ira, com as suas ressalvas, ok? Um olhar que está falando
para uma pessoa que às vezes não quer ouvir. Já viu aquela pessoa que você está conversando com ela e ela às vezes te dá as costas? E ela não te dá muita atenção. Esse seu olhar seria um olhar para ela como um olhar de ira. Mas tem um olhar que eu gosto mais, que pode ter significado o olhar de Jesus para aquele jovem. O olhar da paciência. O olhar de alguém que quer ensinar alguém, que está com calma, que está disposto a compartilhar, a ensinar das verdades para essa pessoa. E também tem o olhar de ternura, que é aquele olhar de compaixão, aquele olhar de carinho, aquele olhar de cuidado, aquele olhar de dizer: eu sei que você precisa de um abraço, eu sei que você precisa de ser abraçado agora. E é exatamente assim que eu imagino que eu e você precisamos perceber o olhar de Jesus para nós em certas circunstâncias da nossa vida. E é uma coisa que é muito certa: Jesus, toda vez que ele encontrou com alguém nesta terra, ele estava muito preocupado de olhar para aquela pessoa no profundo da alma daquela pessoa. Não no estereótipo, não por fora, não somente na casca, mas o olhar de Jesus, ele penetrava além daquilo que nós podemos imaginar, entende? Jesus, toda vez que se encontrou com pessoas, ele tinha um olhar de amor, ele tinha um olhar de graça, ele tinha um olhar de quem ia revelar algo extraordinário para a vida daquela pessoa. Toda vez que você se encontrar nas suas orações hoje, falando desta maneira com Jesus, saiba que o olhar dele, a atenção dele para você é uma atenção de graça, é uma atenção de amor, é uma atenção de quem vai revelar algo extraordinário para a sua vida que você não vai encontrar em qualquer lugar. Esse foi mais ou menos o olhar que Jesus teve para com aquele jovem. Aquele jovem, como eu disse, ele era conhecedor da lei. E é exatamente sobre isso que eu acho que eu vou fixar o meu assunto junto a você. O olhar de Jesus nessa noite para você também é um olhar de quem deseja dar a você algo que você tem buscado, mas você não tem encontrado aonde quer que você vá. Eu tenho quase que certeza de que você chegou nesta noite precisando olhar para Jesus e ver o olhar de Jesus de uma maneira a qual você nunca viu. Seja você crente de muito tempo, seja você um amigo que nos visita, seja você alguém que já esteve no Arraial e hoje, por algum motivo seu, ímpar, sem nenhum julgamento, está andando um pouco distante. Mas eu percebo que o olhar de Jesus nessa noite para você também vai ser o mesmo olhar, com o mesmo significado que ele deu àquele jovem lá atrás. Amém ou não amém? E aí é legal, porque então nós podemos aprender com o olhar de Jesus. E é exatamente aí o que nós podemos aprender com o olhar de Jesus. O que nós podemos aprender quando nós paramos para compartilhar com as Escrituras, porque senão você pensa que eu estou louco, você vai dizer assim: mas Jesus não olha para mim. Ele olha para você sim. A Bíblia diz que o olhar dele está sobre toda a terra e ele vê todas as coisas. Ele está olhando nesse exato momento para você, para a sua dor, ou para a sua alegria, para a sua situação, ou para aquilo que você está vencendo, ou aquilo que você quer vencer, ou aquilo que você tem pedido muito tempo a Jesus e que parece que ele não está te atendendo. O que podemos aprender diante do olhar de Jesus? O que podemos crescer com o olhar de Jesus? Aonde nós podemos crescer? Aí eu aprendo uma primeira coisa: diante do olhar de Jesus, as nossas dúvidas são respondidas. Diante do olhar de Jesus, as nossas dúvidas são respondidas. Pensa bem, leia o texto que vai aparecer aí. O que ele diz? Bom mestre. Aquele jovem chega diante de Jesus e faz uma pergunta que eu e você fazemos sempre. Vamos ser sinceros: como é que eu vou conquistar a salvação? Como eu faço para ir para o céu? Como eu faço para viver essa tão sonhada vida eterna? É ou não é?
Não é uma pergunta que a gente, embora saibamos e conheçamos as Escrituras, às vezes a gente se pergunta lá no nosso íntimo, seja sincero, como eu vou fazer para morar com Jesus eternamente? Aquele jovem queria saber exatamente isso. Ele queria que Jesus dissesse para ele o que ele tinha que fazer para conquistar a vida eterna, porque na mente lógica dele, ele tinha que dar algo para ter algo. Entende isso? A conversa, o diálogo desse texto era esse: eu dou para receber. Só que a graça é um favor imerecido. Você não faz nada para ganhar, você só ganha. E tem gente que não quer. Isso aqui me deixa impactado. É um negócio de graça e tem gente que não quer. E aquele jovem então estava externando algo que estava intrínseco na sua alma, que estava dentro do seu coração. Ele estava com dúvidas de como ele ia conquistar a vida eterna, assim como eu e você. E aí o mestre pacientemente dá duas respostas a ele. A primeira resposta, o mestre ensina ele naquilo que ele já sabia. E isso é muito bom, preste atenção. Jesus chama ele e diz assim: cara, faz o seguinte, observa os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, honrará o teu pai e a tua mãe, não enganarás a ninguém. E aquele jovem, se você olhar o contexto, ele bate no peito. E aí, versão Vicente Bonfim, ele bate no peito e diz: esses eu já sei. É como se Jesus chegasse aqui agora e dissesse assim: gente, observa o mandamento: amai a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. O que você ia dizer? Eu já sei. Saber é diferente de praticar. Conhecer é diferente de viver. E era isso que Jesus estava tratando com aquele jovem nessa primeira resposta que ele dá: olha, observa os mandamentos. Mas aí Jesus percebeu que Jesus precisava tratar algo mais profundo com ele. E aí Jesus diz a segunda resposta, que diz o seguinte, que vai de encontro àquilo que ele pensava. Jesus diz assim: falta-lhe uma coisa. Isso ocasiona um buraco dentro daquele homem, isso ocasiona um problema na mente dele, isso ocasiona uma crise interior nele, assim como ocasiona em mim e em você se Jesus falar: te falta alguma coisa. Pensa só, você senta do lado de Jesus, hipoteticamente falando, diz para ele: Jesus, como eu faço para ter a vida eterna? Os olhos dele estão fitos em você. E ele olha para você e fala: só te falta uma coisa. Só que essa uma coisa que te falta é a coisa mais difícil de você deixar. Sabe o que faltava para aquele jovem? Faltava ele só vender tudo que ele tinha. Tudo, e dar tudo aos pobres. A minha pergunta para você é: será que você tem mesmo dúvida para Jesus solucionar o seu problema e a sua questão com a vida eterna? Ou será que você sabe o que você precisa fazer, mas você não faz? Pensa um pouquinho só. Aquele jovem, de verdade, ele sabia o que ele precisava fazer, era vender tudo, mas o texto diz que ele sai desanimado. Isso me reporta uma frase no meu coração que vai aparecer aí. Jesus, queridos, nunca ou não responde somente o que sabemos, ou o que queremos, ou o que achamos, ou o que conhecemos, mas especialmente o que precisamos. Está entendendo esse negócio? Jesus, ele não vai só responder para você aquilo que você já sabe. Ame a Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. Ele vai responder a você aquilo que você precisa. Muda nisso, muda naquilo. Vence esse dilema, vence aquele dilema. Jesus não vai somente dizer coisas que agradam a você, pelo contrário, ele vai dizer muita coisa que desagrada a você, porque ele não é feito, ele não existe para te agradar, ele existe para levar você para o céu. É diferente. A gente acha que Jesus existe, que Deus existe para nos agradar, que Deus ou Jesus é um mordomo de luxo que vem nos prestar favor. Ele não é isso, ele é Deus, todo soberano, Deus, poderoso nas alturas, fiel para nos fazer infinitamente mais do que pensamos.
um deusinho qualquer de barro, que você faz um pedido e bota uma moedinha, e se ele não solucionar o teu problema, está entendendo o contexto? Você joga ele fora e troca de santo. Ele é Deus Todo-Poderoso, e era isso que ele estava dizendo, porque há uma cultura judaica que os judeus, eles, e muito embora fossem um povo escolhido de Deus, alguns deles tinham seus santos, tinham os seus contextos ali, tinham as suas mazelas, assim como eu e você, sabe? Aquele cara que meio que acredita em Jesus e meio que acredita em todas as outras coisas. Aquele camarada que diz que Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, mas não faz a vontade dele. O olhar de Jesus quer alcançar você nessa noite. Aí tem uma coisa aqui que a gente extrai dessa frase. O que você de verdade veio fazer aqui nessa noite? O que você quer perguntar realmente a Jesus? Aproveita que os olhos dele estão para você. O que você quer de Jesus de verdade para que ele possa fazer, para que ele possa responder a você? Pois o olhar dele está profundamente gracioso e cheio de amor para dar a você. Aproveita agora, querido, nesse tempo aí no seu banco, nesse tempo que eu estou compartilhando com você, e começa a dizer: Jesus, de verdade, o que você quer de mim? Porque eu fico num cai, levanta, num tropeça aqui, cai acolá, eu não consigo me firmar, eu não consigo ter as respostas devidas. Aproveita que o olhar de Jesus está para você e pergunta a ele o que você realmente precisa fazer, qual é a dúvida que ele tem que tirar de você para que você de verdade seja um homem ou uma mulher transformada. De verdade, talvez você saiba até o que fazer, como eu disse, mas não quer ser obediente o suficiente ao fazer. Ou também você até obedeça, mas ainda falta te esmeirar mais para praticar. Jesus fala para você: não faça isso, ou faça aquilo, e você não consegue fazer o que Jesus disse para você fazer, ou não consegue deixar de fazer aquilo que Jesus disse para você deixar de fazer. O evangelho é muito simples, gente. Não tem complicações no evangelho. O evangelho é simples, é certo e prático. Faz assim, herda a vida eterna. Não faz assim, não herda a vida eterna. Tem gente querendo complicar uma coisa que é tão simples. Só que parece que o simples para nós fica complicado, fica complexo. A gente não consegue realizar. Jesus está aqui para especificamente tirar as suas dúvidas com respeito à vida eterna, à salvação, o amor eterno, a graça dele, porque o olhar dele te alcançou nessa noite. Segunda coisa, diante do olhar de Jesus, o que nós podemos aprender? Podemos aprender que as nossas intenções e fraquezas são reveladas. Se tem uma coisa que Jesus nos revela diante do olhar dele, porque quando você, eu não sei se você já teve essa oportunidade de ser confrontado você sozinho dentro da sua casa pelo próprio Jesus. Parece que a gente tenta fazer um buraco no chão e entrar, porque o olhar dele nos penetra de tal forma que nós não temos aonde botar, desculpe o termo muito chulo, a nossa cara. Jesus nos confronta de tal maneira que as nossas fraquezas são reveladas ali, são expostas. Eu não sei se você já passou por isso, onde as suas fraquezas são reveladas, são expostas, são colocadas de face a face com o mundo, com Deus. Jesus nessa noite, diante do olhar dele, ele quer revelar as suas fraquezas. Olha só, respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Sinceramente falando, para aí, tu acha que Jesus não sabia que era bom? Sem demagogia nenhuma. Jesus é Deus, gente. Ele sabia que aquele elogio era para ele. Ele é bom. Mas você já se perguntou por que Jesus faz essa pergunta àquele jovem? Por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos? Sabe o que eu entendo aqui?
Eu entendo que Jesus percebeu que aquele jovem queria meio que dar uma massageada no ego dele. E aí você vai dizer, mas pastor, que heresia é essa? Jesus não é espírito, mas era homem também. Senão uma cultura grega. Entende isso? 50% homem, 50% Deus, é uma cultura grega. Jesus é 100% homem e 100% Deus. E aquele jovem queria de fato mexer com o ego de Jesus. Só que quando Jesus faz essa contra-pergunta, Jesus mexe com uma coisa com ele que era intrínseca e que ele não tinha percebido, o orgulho dele. Ele estava querendo ressaltar que ele era bom porque ele conhecia os mandamentos. Ele queria receber os elogios de Jesus. A fraqueza dele era o orgulho. Posso te fazer uma pergunta? Qual é a sua fraqueza? Em que você tem sido tão fraco a ponto de dispensar a graça de Jesus manifestada para você? O que você tem sido tão fraco que o olhar de Jesus tem te constrangido ao ponto de você desviar o seu olhar e ir para outro caminho? No que você tem sido tão fraco que você prefere se entregar ao mundo do que viver uma realidade com Jesus a vida inteira? O olhar de Jesus nessa noite veio revelar as minhas fraquezas, mas as suas também. Jesus quer trabalhar com você a sua intenção real. Jesus trabalhou com aquele jovem nesse contexto, a intenção real dele. O jovem queria mostrar, como eu te falei, que ele era bom, que ele observava os mandamentos, que ele era conhecedor da lei, que ele conhecia a Bíblia como ninguém. Mas de fato, querido, ele era um sepulcro caiado. Bonito por fora e podre por dentro, vazio, oco. E Jesus estava querendo exatamente fazer com ele, com que ele fosse tão bonito por dentro quanto ele apresentava ser por fora. Você está me entendendo? Diga amém. Você está comigo? Graças a Deus. Jesus então responde: peraí, por que você diz que eu sou bom? Jesus mexeu com ele. Jesus disse para ele: então você está reconhecendo que eu sou Deus? Porque Jesus sabia que na cultura daquele homem ele era um simples mestre e nunca Deus. Mas se aquele homem fosse humilde o suficiente para dizer: não, verdadeiramente Deus está neste lugar, Jesus mudaria a vida dele. Entende isso? Jesus está nessa noite aqui para revelar as suas fraquezas. Jesus está cansado de você ser um paroleiro, um enganador, um fraudulento. Desculpe, mas eu tenho que ser sincero. Eu já disse aqui mais de uma vez: eu não tenho compromisso de agradar você. Eu tenho compromisso de fazer a vontade do Pai. E o que você tem feito diante de Deus é fraude. Entende? Porque Jesus, na verdade, querido, ele te conhece por dentro e por fora. E nessa noite ele quis revelar a sua fraqueza para você sem te expor. Mas ele quer de verdade ter uma intimidade com você. Ele quer ter o olhar para você e o olhar dele te alcançar e você ser transformado. Você não ser simplesmente um membro de igreja sentado no banco de igreja ou um companheiro de alguém que é membro de uma igreja. Isso não vai te levar para morar no céu a vida eterna com ele. Com muito ou pouca boa obra que você faça por alguém, isso não vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu é reconhecer o poder de Deus. O que vai te levar para o céu é reconhecer que Ele é poderoso para fazer isso. O que vai te levar para o céu é ter um coração transformado, ter uma vida transformada. O olhar de Jesus nessa noite, Ele está te alcançando para mostrar a você que você precisa de mudanças, que eu preciso de mudanças. E que de fato nós precisamos decidir de verdade quem nós queremos ser. Se servimos a Jesus ou se servimos a Mamon. Um nome mais bonitinho para eu não falar o demônio, eu posso assustar alguém. Entende isso? Porque senão, querido, você vai ser só um acompanhante de luxo dos crentes.
Mas quando chegar na porta do céu, alguns vão entrar e você vai ficar naquele time do lado de fora. E não vai adiantar você gritar e dizer: ah, mas eu escutei mais de 1000 sermões do pastor fulano de tal. Ah, eu estive na igreja, eu fui dizimista, Jesus não quer saber disso, querido. Jesus quer saber da sua vida transformada. O que Jesus queria era que aquele jovem fosse transformado de fato. Jesus queria que ele mudasse de vida. Pensa nisso. Aí Jesus traz à luz o orgulho daquele jovem. Diz: cara, tu é um orgulhoso. Deixa eu tratar esse negócio. Faz o seguinte, já que isso não é orgulho. Vai lá, vende tudo que tu tem. Doa tudo para os pobres. Volta e me segue. O que ele faz? Vai embora desconcertado, porque ele não estava preparado para ouvir essa verdade. Ele estava igual a mim e a você. Só quer ouvir o que agrada. Entende isso? Jesus não vai te agradar, pelo contrário, a vida cristã é mais de desagradar o cristão do que de agradar. Se você está pensando que a vida cristã é uma bonança de ser agradado por Jesus, você está profundamente enganado. Ele te desagrada aqui para te agradar lá, filho. Entende? Ele te desagrada aqui, vai te desagradar aqui. Porque aqui ele está te preparando para viver uma vida eterna com ele. E dessa maneira que eu e você estamos, nós não vamos conseguir viver uma vida eterna com ele. O olhar dele vai nos fulminar. Grave essa frase que vai aparecer aí no telão. Jesus nos ama tanto que revela as nossas fraquezas para nos curar. Quando ele expõe a tua fraqueza, como ele expôs a fraqueza daquele jovem rico, não foi para humilhar ele não faz isso com prazer de te humilhar, te envergonhar, te ultrajar. Ele faz isso para que a sua vergonha saia de você e para que você perceba que isso está te maltratando, para que você perceba que isso está te fazendo mal, para que você perceba que não é esse o caminho, a proposta dele para você. Jesus tem uma proposta para você diferenciada. Jesus tem uma proposta de você ser um homem reto, de uma mulher reta, um homem fiel, uma mulher fiel, um homem de sucesso, uma mulher de sucesso. Jesus tem propostas lindas para você. Mas se você não permitir ser curado por ele, vai ficar difícil. Se você não permitir que as suas fraquezas sejam reveladas para ser tratada, não existe cura se a doença não for descoberta. Se tem uma coisa que você pode perguntar a qualquer médico, ele só vai te dar o antibiótico ou o remédio se ele souber qual é a doença. Você chega lá no médico e fala assim: olha, eu estou sentindo, ele vai lá, não, ele te mata. O que Jesus quer fazer com você é praticamente isso. Ele revela, por amor, as suas fraquezas, para que ele mesmo possa curar, colocar o bálsamo dele, colocar a mão dele e tratar você, entende? É isso, é simples. Então vamos fazer o seguinte. Se você quiser anotar, anote aí. Deixe Jesus curar o seu orgulho. Deixe Jesus curar a sua ira, a sua raiva, a sua falta de paciência, o seu rancor, a sua falta de perdão, as suas emoções, as suas inseguranças, a sua incredulidade. Deixa Jesus mexer nessas áreas de verdade. Deixa Jesus hoje trabalhar isso em você de forma profunda. Deixa Jesus curar os seus maus hábitos, o seu pecado de estimação. Deixa Jesus botar a mão onde você tem impedido que ele coloque a mão. E aí sim ele vai parar de falar com você tão claramente que você precisa ser transformado. Não vai te doer mais ouvir uma mensagem dessa, porque quando eu vivia diretamente prazeroso no pecado, toda vez que eu ouvia uma mensagem assim eu saía triste, porque ela me confrontava. Então deixa Jesus mexer, querido, nas tuas emoções, nas suas inseguranças, nos seus maus hábitos, no seu orgulho, na sua religiosidade. Deixa Jesus curar isso de você. Deixa ele arrancar isso de você. Expõe isso para ele. Diz para ele: Jesus, eu não aguento ficar sem beber. Eu amo o Senhor, mas eu não aguento ficar sem beber. Diz isso para ele. E ele vai começar a mexer.
Jesus, eu te amo, mas eu não aguento parar de fumar. Jesus, eu te amo, mas eu não aguento parar de me prostituir. Jesus, eu te amo, mas eu não aguento parar de trair a minha esposa. Eu não aguento parar de ser corrupto. Eu não aguento parar de ser maledicente. E aí ele vai começar a mexer no seu interior, entende? Ele vai começar a mexer no profundo da sua alma. Ele vai começar a mexer nas suas emoções. Ele vai começar a mexer em áreas que você antes achava que ele não era capaz de mexer. Porque na verdade, querida, a autorização vem de dentro, vem de você. Jesus não é como salteador, não é como Satanás. Ele não arromba, ele não invade. Ele pede permissão e entra. Você só recebe aquilo que você autoriza a receber de Jesus. Jesus estava tratando isso com aquele jovem. Ele estava dizendo: e aí? Vai nessa? Vende lá tudo que você tem. Mas não fica com dinheiro não. Distribui tudo para os pobres. E não fica por lá não. Vem e me segue. Jesus queria tratar aquele jovem assim como quer tratar eu e você. O olhar de amor de Jesus para aquele jovem era para tratar ele. Jesus quer te tratar nessa noite. Ele não está te exortando, se você está considerando assim, simplesmente para te acusar. Não. Ele está fazendo isso com você porque Ele quer mudar a sua vã maneira de viver. Ele quer mudar a sua maneira de viver. Em Hebreus 4:12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e a intenção do coração. Cara, a palavra de Deus é linda. A palavra de Deus é joia, porque ela mexe lá no nosso interior. Só a palavra por si só transforma a nossa vida. Até aqui, o que Ele já revelou para você nessa noite? O que existe em você que você precisa permitir que Jesus mexa? Aonde você precisa que Jesus olhe de fato? Diga para Ele agora aí sentado, diga: Jesus, olha para mim aqui, ó, nessa área aqui. É essa área aqui que, se eu mudasse de verdade, se o Senhor me ajudasse, eu seria uma pessoa com muito mais potencial para o teu reino. Tu é joia, cara. Tu é pedra preciosa. Deus te deu talentos fora de sérios. E tu está enterrando esse negócio porque tu escolheu ser essa pessoa que Jesus não fez você para ser. Entende isso? Tu é talentoso e Jesus te ama. Ele quer você e quer usar os seus dons e talentos. Mas só que dessa maneira que você está, não dá. Você precisa deixar Ele tocar em você de fato, para que aí sim Ele faça algo especial na sua vida, e através da sua vida Ele faça algo especial na vida de outros. Terceiro, diante do olhar de Jesus, recebemos o amor que pode nos salvar. Ele diz: Jesus olhou para ele e o amou, mas disse: falta-lhe uma coisa. Disse ele: vá, venda tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Neste momento aqui, queridos, Jesus parou os olhos e olhou direto, fixo, para aquele jovem. Jesus olhou para ele e falou claramente com ele. Não vou nem olhar para ele, que ela já está rindo lá. Ela vive rindo. Jesus olhou diretamente para ele e disse: poxa, tu não quer a minha ajuda? Tu não quer a minha mão? Tu não quer o meu auxílio? Tu não quer confessar? Você não quer mudar? Jesus começou a tratar mais profundo com aquele jovem. A
resposta de amor de Jesus para aquele jovem foi: não confie nas coisas que você possui, confia nas coisas que você ainda não possui de verdade, mas que você pode possuir, que sou eu. Era isso que Jesus estava tratando com aquele jovem, dizendo para ele: ó, tu tem muitas coisas, tu tem conhecimento, tu tem dinheiro, tu tem beleza, tu tem postura, você tem voz bonita, você sabe até se impor para falar, mas só te falta uma coisa: eu. Entende esse negócio? Sabe o que está te faltando de verdade? É Jesus, cara. Ele é que vai mudar a tua vida de verdade quando você tiver um encontro genuíno com Ele de fato. Com Ele, não é encontro com a igreja, não é encontro com o ministério, não é encontro com pessoas, é encontro com Jesus. É Ele que transforma. E Ele quer transformar você. Ele quer mudar a sua vida. Sabe por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por mim e por você. E para nos dar o quê? A vida eterna. É isso que Ele quer. Essa é a vontade dele para você. A vontade de Jesus para você, o olhar de Jesus para você, é dizendo para você o seguinte: não se perca, porque eu tenho um lugar para você. Não se perca, porque você é importante para mim. Jesus estava dizendo isso para aquele jovem: vai lá, cara, vende tudo. O tesouro que eu tenho para você é maior do que tudo que você possa ter conquistado até aqui. Você não sabe o que você está perdendo. Se a sua fé, querido, estiver colocada no lugar errado, você não vai passar um palmo diante do teu nariz. Entende isso? A fé daquele jovem estava colocada no lado material, nas coisas que ele havia conquistado, no conhecimento dele, na posição. A fé dele não estava colocada em Jesus. E aí vem uma frase: fé todos temos, a questão é aonde ela está depositada. O problema não é se você tem fé ou se você não tem. Eu não discuto se você tem fé, mas eu acho que a sua fé pode estar posicionada no lugar errado. A sua fé precisa estar em Jesus. Dá um glória a Deus aí. É só isso. Se você tirar a sua fé da onde ela está e colocar a sua fé em Jesus, as coisas vão transformar. Se você tirar a sua fé do local que você colocou e colocar naquilo que Jesus disse, falta-lhe uma coisa. Se você colocar a tua fé em Jesus, aí o negócio vai andar, sabe? Uma pergunta: aonde está depositada a tua fé? A sua fé está em você? Está no seu amigo que anda com você? Nas suas amigas? Nos seus parceiros de balada? No seu namorado, na sua namorada? No seu pai, na sua mãe? A sua fé está em quem? Na sua empresa? No seu negócio? Nos seus braços? Se ela está aí, desculpe te dar essa notícia, ela está depositada no lugar errado. A sua fé precisa estar no lugar inabalável, e esse lugar se chama Jesus. Jesus, numa outra situação, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem jeito de ir para o céu sem passar por Jesus. Se tu acha que vai ter um outro jeito, não tem. Somente se você passar por Jesus. Então faz um favor para você. Renda-se a Jesus de uma vez por todas. Entregue a sua vida a Ele de fato. Deixe o olhar dele expor as suas mazelas para tratar você. É assim que funciona.
Em último lugar, diante do olhar de Jesus, somos convidados a segui-los como discípulo. Depois vem e siga-me. Para seguir Jesus, você precisa querer de fato. Se tem uma coisa que eu aprendi lendo a Bíblia, é que Jesus sempre foi cercado por multidão, né? Jesus sempre foi cercado por multidão. Assim como nós estamos aqui, sem julgamento nenhum, é só uma comparação. Jesus sempre foi cercado por multidão. Mas Jesus, de fato, ele sabia quem o seguia de verdade, quem estava com ele. Posso te fazer uma última pergunta? Você está com Jesus ou não? Tem uma coisa que foi falada hoje de manhã que me fez refletir. Será que eu sou apenas um camaleão? Estou aqui, estou dessa cor. Para mim ia ficar mais difícil, né? Que negão não muda muito de cor, né? Mas vocês são branquinhos, muda, né? Os branquinhos aí muda de cor. Mas negão vai ficar mais difícil, né? Mais branquinho. Pois é. Será que eu sou apenas um camaleão? Estou aqui na igreja, está acontecendo, e eu estou lá naquele movimento, estou da cor da igreja. Saí da igreja, estou lá fora, estou da cor lá de fora. Fui para a balada, estou da cor da balada. Encontrei com meus amigos, estou da cor dos meus amigos. Estou na academia, estou da cor da academia. Sou Maria, vai com as outras. Um camaleão. Isso me incomodou hoje de manhã. Porque a gente tem que se examinar. E não ficar examinando os outros, não. Mas como me incomodou, eu estou passando para você. Só para deixar você também incomodado. Quem é você de verdade? Esqueça que sou eu que estou aqui. Imagine se Jesus estivesse agora aqui, de fato, fisicamente olhando para você. E dissesse a você: você está comigo? Tu teria coragem de levantar a sua mão e dizer: eu estou contigo para o que der e vier. Os discípulos, queridos, ao lado de Jesus, sempre ficavam perplexos com aquilo que quando Jesus os confrontava. Sempre. Porque eles sabiam que, muito embora eles viam a Jesus, eles sempre estavam precisando de conserto. Eu quero concluir a minha palavra de hoje dizendo a você o seguinte: o olhar amoroso de Jesus lhe alcançou. Só que precisa de uma coisa: precisa da tua resposta. E de fato, qual é a tua resposta para Jesus? Quem é você de verdade? O jovem, que é o nosso alvo de questão, ele mostrou que ele não estava com Jesus e que ele não estava interessado em vida eterna alguma. Porque ele fez uma pergunta clara: o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus responde para ele claro, e ele faz o quê? Vai embora triste. Existem duas maneiras de você sair daqui hoje. Duas. Uma, chateadíssimo com o pastor Vicente, porque pregou uma mensagem que alguém deve ter falado para ele alguma coisa da minha vida. Ele deve ter um fofoqueiro espiritual que contou tudo para ele que eu fiz nesse feriado, e ele agora está aproveitando e está falando toda a minha vida. Você pode sair daqui assim e ir embora de cabeça baixa, triste, chateado, e aí eu não vou poder mudar a sua história de vida. Mas existe uma outra maneira de você sair daqui. Você pode sair daqui um discípulo, dizendo: ah, Jesus, o Senhor falou comigo, e eu quero te receber de verdade. Eu quero viver o novo do Senhor. Eu quero viver algo extraordinário contigo. Eu quero ser realmente incomodado pelo Senhor, ser transformado pela sua graça. Eu quero que o teu olhar me alcance.
Existem essas duas maneiras. Ou você sai daqui como o jovem rico, triste, cabisbaixo, chateado, porque acha que toda vez que você senta nesse lugar, abre-se algo diferenciado e fala diretamente com você. É alguém que contou para esse pastor que está pregando sobre a minha vida. Ou você recebe a transformação de Cristo e sai daqui transformado de vez. A minha pergunta para você é simples: qual das duas coisas você prefere? Sair daqui transformado ou sair daqui abatido? Vamos nos colocar de pé? Essa mesma pergunta que eu fiz a você agora, Jesus fez a Pedro, sabia? E sabe como Pedro respondeu? Nós deixamos tudo para te seguir, Senhor. Uma pergunta simples: você quer seguir a Jesus? Nós estamos todos aqui de olhos fechados. Essa pergunta é para você que é meu amigo, que me visita hoje aqui, que visita a igreja, que visita Jesus. Você quer receber esse olhar de Jesus, essa transformação genuína de Jesus? Você só vai fazer um sinal e eu vou te ajudar através desse sinal com uma oração. Você vai colocar a mão no seu coração, afirmando assim: eu quero receber esse Jesus. E você vai orar comigo assim. Você vai responder após mim: Senhor Jesus, eu quero de verdade ser transformado pelo Senhor. E eu sei que para fazer isso eu tenho que expor a minha fraqueza. Mas hoje eu não vou me incomodar em expor a minha fraqueza, porque eu quero ser transformado pelo Senhor. Eu quero ser alcançado pelo teu olhar. Eu quero ser moldado pelo Senhor. E por isso eu te recebo no meu coração. E te peço, me recebe, para que eu possa herdar de fato a vida eterna. Em nome de Jesus que eu te oro. Amém.